esperança e de propósito para todos nós. E é com essa consciência que eu quero me dirigir a vocês no dia de hoje. Mas eu não posso deixar de dizer a vocês o seguinte: o mundo evangélico precisa acreditar mais em Deus, porque os eleitos de Deus são incapazes e eles precisam saber. Essa é uma verdade que precisa ser dita, porque na realidade nós estamos hoje aqui em uma casa, mas vocês sabem o que significa essa casa? A igreja significa o local onde se reúnem os escolhidos de Deus. Aleluia! Então aqui estão os escolhidos de Deus. Eu me sinto muito feliz por participar desses escolhidos. Aleluia! Mas eu não posso deixar também de pedir a vocês que se coloquem de pé, porque agora nós vamos orar e agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem. Glória a Deus! As coisas boas que têm acontecido na nossa vida. Glória a Deus. Então, eu peço que vocês permaneçam de pé enquanto oramos. Aleluia. Querido Pai, todos nós sabemos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus para que as nossas vidas sejam renovadas. Então, Senhor, nós te pedimos que a mensagem de hoje possa chegar aos corações de Deus. E que esse pregador nada mais seja do que um simples mensageiro para trazer a sua palavra no dia de hoje, mas que ela venha de tal forma que possa alcançar os corações de Deus. Então renova, Senhor, a nossa fé e nos diz onde precisamos mudar, porque queremos confiar somente em Ti, Senhor, e Te servir de forma que possamos sentir a Tua presença no nosso meio, que possamos sentir o Teu caminhar conosco a partir de hoje. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala bem perto do microfone. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Às vezes não entendemos o propósito de Deus e não sabemos por que certas coisas acontecem na nossa vida e não conseguimos entender, não encontramos explicação. Mas o fato é que estamos caminhando na contramão dos propósitos de Deus. E tudo fica mais difícil quando isso acontece. Às vezes, uma moça encontra um excelente partido. Encontra uma pessoa maravilhosa que fala: vou ser muito feliz com ele. Se casa e pouco tempo depois ela está frustrada, porque na realidade nada saiu como ela queria ou como ela pensava. Mas porque não é o propósito de Deus. Então, quando isso acontece, é exatamente porque nós fizemos escolhas erradas. E nós precisamos ficar bastante atentos para evitar que fatos como esses aconteçam. Mas o fato é que quando caminhamos na contramão, realmente nós caminhamos sem destino. E às vezes, uma pessoa que acha que fez um excelente casamento fica frustrada depois que se casa, porque, mais uma vez eu digo, não era da vontade de Deus, porque não era a pessoa que Deus havia escolhido para ela. Mas na vida do cristão existe sempre um plano de resgate. Você só precisa se voltar para Jesus e reconhecer que na sua vida tudo deu errado. Então você procure falar com Ele: Senhor, te conheço apenas por ouvir falar, mas entra no meu coração e faça morada dentro dele, Senhor.
porque eu preciso desfrutar do que tu tens para a minha vida, Senhor, e que até agora não aconteceu. E Jesus vai ouvir você. E se você acha que a sua vida está acabada, mude de ideia, porque Jesus pode refazer a sua vida a partir de hoje. E você vai poder tomar essas decisões mais acertadas. Vai haver mudança de vida a partir de hoje. E você será restaurado, terá uma vida restaurada. Mas nunca diga eu não consigo, porque onde sua mão não alcança, o poder de Deus chega, transforma e traz maravilhas. Não existe no mundo um amor mais profundo do que o amor de Jesus. Não existe. E ele fica muito triste quando vê o que acontece nos nossos dias em países como Irã, Sudão, Gâmbia, Somália e outros países onde não valoriza a mulher. A República Dominicana do Congo é realmente um desastre. Não podemos admitir que isso continue acontecendo no dia de hoje. Precisamos perguntar a Jesus onde estamos errando e onde precisamos mudar. Porque nós precisamos fazer muito mais do que foi feito até agora. Agora vocês vejam, o pecado atrasou drasticamente a nossa vida, mas Deus não é o Deus de promessa, e tudo que Ele promete Ele cumpre, e o grande resgate que Ele prometeu jamais será frustrado. Mas eu faço a vocês a seguinte pergunta: quem de vocês acredita na Bíblia e acha que ela é verdadeira? Todos nós acreditamos, não é mesmo? Eu acho que todos vocês acreditam que ela é realmente a palavra de Deus escrita pelos profetas. E se vocês pensam assim, vocês estão certos. Vocês sabem que nome recebeu a primeira Bíblia que foi escrita pelos judeus no Velho Testamento? Foi a Torá, que em hebraico significa o caminho que o povo de Deus deverá seguir. E o que nela continha eram as promessas de Deus para o povo judeu. Então, se você confia na Bíblia, no dia de hoje, como o povo judeu, como acontecia com o povo judeu e acontece até o dia de hoje, significa que vocês também confiam nas promessas de Deus para cada um de nós. Não é mesmo? Então, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Jeremias capítulo 3, no versículo 15, e vamos ver o que é que Deus tem a falar para cada um de nós. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, procure Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vamos ver o que ele diz. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência, e nunca mais se escapará. Vejam que promessa maravilhosa e que privilégio nós temos de ter o Jesus do nosso lado como o maior pastor e salvador de todos os tempos. E se na sua vida algo tem dado errado, é porque alguma coisa precisa ser mudada. E eu convido vocês a mudarem o quanto antes, porque todos nós merecemos coisas melhores. Em João 10, versículo 11, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mundo desconhece esse bom pastor e a humanidade vai de mal a pior. Recentemente, a Enciclopédia Mundial Cristã mostrou recentemente uma posição evangelística que nos assustou e nos deixou bastante tristes. Ele mostrou que existe uma tentativa do mundo em querer desqualificar o legítimo verdadeiro de Cristo. O legítimo
e verdadeiro Evangelho de Cristo. Enquanto o mundo cresce, uma revista especializada americana mostra o declínio do cristianismo no mundo no decorrer desse século. E mostra também que o Evangelho não tem sido levado a sério. E até textos teológicos têm sido mudados, dificultando ainda mais a expansão do Evangelho. A estatística nos mostra que em 1900 o cristianismo representava 34,5% da população do mundo, enquanto em 2020 é de apenas 32,3%, mostrando que houve um declínio muito grande durante esse período. Em 1900, 82% dos cristãos viviam na Europa e na América do Norte. E em 2020 esse número caiu drasticamente para 33%. E isso nos preocupa, porque somos um só povo e somos todos irmãos. E enquanto o cristianismo cai, aumenta-se o número de denominações que se espalham pelo mundo todo. Precisamos perguntar a Jesus o que podemos fazer por Ele, porque podemos fazer muito mais do que fizemos até agora. E precisamos acordar para a realidade que existe no mundo. Jesus nos convida para um trabalho evangelístico, porque o mundo está dormindo e o povo está morrendo. Mas Jesus deve ser o centro deste avivamento, porque Ele se preocupa com cada um de nós. E Ele sabe o que acontece no mundo no dia de hoje. E no capítulo 2, versículo 7 de Ageu, Ele reitera o que disse: eu farei tremer todas as nações da terra para os que me seguem, e encherei a tua casa de glória. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está mais preocupado com nós do que com o mundo, do que o mundo com Ele. E em João 10, versículo 10, mais uma vez Ele demonstra sua preocupação com cada um de nós, dizendo: eu vim para que todos tenham vida e as tenham com abundância. Ele disse também: os meus caminhos se abrirão para os que me seguem. Mas o mundo está cego e surdo, e já não ouve mais a voz de Deus. E enquanto isso acontece, a humanidade vai de mal a pior. Eu faço a vocês a seguinte pergunta: vocês conhecem realmente Jesus? Jesus é a pessoa mais conhecida da história da humanidade, mas quase ninguém conhece Jesus de verdade. E esse é o grande mal do mundo que vivemos hoje. Aleluia. Jesus disse: sede meus imitadores. Ele nos transmite a mensagem e as instruções de Deus através da Bíblia. Por isso Jesus é conhecido como o Deus da palavra. Precisamos buscar verdadeiramente a Cristo, porque Ele é o único símbolo da nossa independência e de um povo que clama por liberdade e justiça. E sem Ele, vamos continuar a ser escravos do maldito pecado, que tem nos feito tanto mal, desde o começo do mundo até agora. Às vezes, você pergunta: por que as coisas comigo não têm dado certo? E eu respondo: o caminho de Deus é reto, visível e retidão. E se alguma coisa na sua vida não vem dando certo, é porque algo precisa ser mudado com urgência. Porque Deus não responde a quem vive no pecado. Jesus testa a nossa obediência. E às vezes não entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Havia fome em Israel e todo mundo queria mudar para o Egito, onde havia água e muita fartura. E Deus disse a Isaac: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser, e serei contigo e te abençoarei.
porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos. E assim habitou Isaque em Gerar, e foi muito próspero e abençoado, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais do que o que havia plantado, porque o Senhor sempre o abençoava, tornando Isaque um dos homens mais ricos e prósperos da sua época, a ponto de causar inveja a Abimeleque, rei dos filisteus, que chegou a ele e disse: agora eu sei que o Senhor é contigo. As promessas de Deus são promessas de vitória, e não podemos permitir que a nossa desobediência e os nossos pecados possam jogá-las fora. Eu vou dizer a vocês o seguinte: se você buscar os caminhos que Deus deixou para você seguir, não tem como não haver mudança na vida de vocês. Você só precisa acreditar que Jesus pode transformar a nossa vida no dia de hoje e tirar todas essas aflições que têm recaído sobre o nosso povo. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E a Bíblia relata através de Gênesis 25, 26, que Esaú e Jacó já brigavam entre si desde o ventre de sua mãe. Quando o anjo apareceu a Rebeca, ele disse: do seu ventre surgirão duas nações, e o último servirá ao primeiro. E aquelas duas nações nunca se entenderam. Esaú foi considerado o pai dos edomitas do reino de Edom. E Jacó recebeu o nome de Israel, que em hebraico significa homem que luta com Deus. E aquelas duas nações nunca se entenderam e brigam até o dia de hoje. A maior parte dos edomistas vive hoje na Jordânia, tendo como religião oficial o Islã, que ainda hoje persegue os cristãos. E a Bíblia deles é o Alcorão. E o rei Herodes, primeiro perseguidor de Cristo, era de origem edomita. Mas a Bíblia nos ensina como vencer o mundo através de Jesus e dos ensinamentos que ele nos deixou. Porque a força do homem é nula. Aleluia. E sem Jesus nada seremos. Então, eu vou pedir a vocês que se coloquem de pé. Aleluia. Glória a Deus. E vamos orar. Aleluia. Aleluia. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra e que ela possa ter chegado aos corações de todos. Pois sabemos, Senhor, que o mundo anda carente e ainda não sabe que a única esperança está em Cristo. Então, Senhor, faz um reboliço na vida deste povo, Senhor, trazendo essas pessoas para mais perto de Ti. E abençoa, Senhor, cada uma delas, dando libertação, acompanhada de bênção e das providências de Jeová Jireh, o Deus da prosperidade. E vai visitando, Senhor, os hospitais, e vai levando cura a todos aqueles que esperam por um milagre no dia de hoje, e que só o Senhor pode dar. Abençoa, Senhor, as nossas casas, os nossos filhos, abençoa os nossos governantes, e o nosso país, e que eles sejam um exemplo para o mundo, Senhor, e que Jesus possa habitar dentro deles. E com a fé que temos em Ti, colocamos em Suas mãos as nossas esperanças. Aleluia. O futuro dos nossos filhos e da nossa família, Senhor, e da família brasileira. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia.
louvor. Já. Vai louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar, meus irmãos, todos juntos esse louvor maravilhoso. Aleluia. Grandioso és tu, meu Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia.
E quando eu fiz, clamando meu Deus de poder e glória, aleluia. ao povo seu buscar. Glória a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu.